Oi gente, estamos de volta com mais um vídeo em nosso canal. Deixa eu me apresentar para você. Eu sou Renato Cordeiro e esse é o canal Missão em Casa. Como você já sabe, o canal Missão em Casa tem um objetivo de levar até você a palavra de Deus, né? Nós falamos da palavra de Deus, comentamos e te explicamos de uma maneira simples e fácil de você entender. Pois a palavra de Deus ela é muito importante para todos nós. A palavra de Deus nos ensina e nos fala dos projetos de Deus para nós e todas as nações. Portanto, ouça, assista o nosso vídeo e aprenda a palavra de Deus. Ela é muito importante para todos nós. Ok? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é o projeto de Deus para as nações, o plano de Deus. Nós vamos ler um versículo e comentar sobre esse versículo e também vamos ler mais 2 versículos depois da gente explicar esse aqui. O versículo que vamos ler hoje se encontra no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16 em diante, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste bem atenção no que o versículo diz. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou o mundo de tal maneira. Você prestou bem atenção que não foi explicado esse amor? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Um amor inexplicável. Você já parou para pensar sobre isso? Você já meditou sobre isso? Este imenso amor de Deus inexplicável. Nós não temos vocabulário para explicar o tamanho desse amor de Deus com as nações. Diria eu, se o humano teria coragem de dar o seu filho por alguém, nenhum de nós teria, né? Mas Deus, ele teve um amor inexplicável. E enviou o seu Filho para dar a vida por todos nós dessa terra. Quando nós vimos esse versículo nos dizendo isso, logo nós pensamos: como foi grande o amor de Deus pela minha alma, pela sua alma. Como foi grande o amor de Deus para não ver nossa alma perecer no inferno. Ele fez de tudo para nos dar chance de salvação. Você conhece a Bíblia? Não conhece ou conhece? Se você não conhece a palavra de Deus, eu aconselho você que leia a Bíblia. Veja como esse versículo é muito importante para todos nós. E Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é um projeto de Deus para as nações. Cada dia que passa, muita gente aprende a palavra de Deus e se converte a Deus, vendo que os seus maus caminhos podem te levar à ruína um dia. O tempo do homem aqui na terra é rápido, é passageiro isso aqui. O homem vive aqui um tempo determinado por Deus, que não sou eu que determino, mas Deus, cada um vive um tempo. Mas se nós vivemos na presença de Deus, o dia que nós partir deste mundo, nós teremos um lugar de descanso. Mas se nós permanecer no pecado, nos caminhos tortuosos, não veremos a Deus. Não veremos aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Nós sabemos que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a Bíblia se refere, ou o versículo se refere não pereça, está nos dizendo que vai perecer. Está nos dizendo que o homem sem Jesus, a tendência dele é perecer.
Vamos agora ler mais um versículo aqui do outro lado, que se encontra aqui no mesmo livro, no mesmo capítulo 3, porém, o versículo 16. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus. Olha, se você não crê em Deus, é um problema seu. Mas se você crê em Deus, você já sabe que você acredita que tudo foi Deus que fez e que o poder maior é de Deus, e você não está errado, você está certo. Que Deus comanda todo o universo, comanda o nosso globo terrestre. Então esse Deus é tremendo no poder, não é verdade? Esse Deus é um Deus que tudo pode, não é verdade? Você já imaginou esse Deus irando contra você? Quem é você diante desse Deus irado? O planeta todo irá sofrer, não é verdade? Danos irreversíveis. Ou seja, será destruído, porque esse Deus é poderoso. Ele fez, ele teve poder para fazer. É lógico que ele também tem poder para destruir. Então você já pensou a ira de Deus permanecer sobre você, ou sobre este planeta, ou sobre milhões de homens? Antes que isso aconteça, vamos ser obedientes a esse Deus Criador. Vamos dar ouvido à sua palavra. Vamos aprender da palavra dele. Mas de repente você diz, eu já conheço a Deus. Eu já sei quem é Deus. Eu não preciso ler a palavra dele. Meu amigo, a palavra de Deus que está em todas as livrarias, todas não, conhece, em muitas livrarias, você encontra a palavra de Deus, que ela se encontra aqui na Bíblia. Você compra a Bíblia facilmente. Você não quer conhecer ela, imagine Deus que você nunca viu. Qual é o interesse que você vai ter de conhecer a Deus se você não quer a palavra dele? Para nós conhecer a Deus não é difícil, é muito fácil, é só nós conhecer a palavra. A palavra de Deus vai falar para nós sobre Deus e dos planos de Deus e dos projetos de Deus para aquele que crê nele, na existência dele. Voltando ao nosso assunto aqui, porque nós precisamos de Deus. E se nós precisamos de Deus, vamos juntar-se a Ele. Porque se nós precisar de Deus e manter distante de Deus, não vai acontecer nada ao nosso favor. Vamos juntar-se a Deus, vamos dar ouvido à sua palavra, vamos buscar a Deus, vamos ver qual é a forma que Deus quer que nós permaneça aqui nessa terra, e vamos ver o que Deus quer de nós. Mas para que isso aconteça é necessário que convertemos a Ele, convertemos. E aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna. Nós vimos esse versículo dizendo que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida eterna. Você quer o quê? Qual é a sua preferência? Você prefere crer ou não prefere ter a vida eterna? Você já sabe que vai haver um julgamento. Tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso. E por que vai haver o julgamento? Porque nem todos vão dar ouvido à palavra de Deus, nem todos vão ser salvos. Então o julgamento vai acontecer para que aquela pessoa, ele saiba por que ele está sendo condenado. Porque Deus, ele é fiel e justo. Então ele vai condenar, mas antes ele vai explicar por que está sendo condenado. E você sabe quem vai ser o juiz? Esse Jesus que hoje te perdoa, esse Jesus que advoga por você, o único mediador entre os homens e Deus é Jesus, o único conselheiro, você não vai encontrar mais nenhum. Só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nações. Então esse mesmo Jesus que hoje te perdoa, esse mesmo Jesus que hoje pede ao Pai, implora ao Pai para te perdoar os pecados cometidos quando você converte a Deus, é o mesmo que vai te julgar e vai te condenar um dia. E esse dia é o dia do julgamento. Ainda há tempo, nós estamos vendo o mundo cada dia mais se corrompendo, nós estamos vendo o ser humano se jogando no pecado, mas aquele que crê no Evangelho,
Aquele que quiser levar uma vida séria com Deus, esse não vai se corromper. Esse vai permanecer de pé na presença de Deus. Esse vai continuar pregando o evangelho da salvação para que outras pessoas se convertam, para que outras pessoas entendam que Deus não fez o homem para permanecer no pecado. Deus não fez o homem para andar no pecado. Deus não fez o homem para andar cometendo pecado. Deus não fez o homem para fazer a vontade do diabo, e sim dele, de Deus, o nosso Criador. Eu vou ler mais um versículo da palavra do Senhor que se encontra aqui, mais à frente no livro de João ainda. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Um versículo muito importante. Ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Será que o morto vai crer em Jesus? Será que o morto vai crer em Jesus? Aqui, esse versículo está nos falando do pecado. Ele está falando daquele homem morto no pecado, porque quando o homem ele está no pecado, ele está morto para Deus. Porque um pecador não entra no céu. Um pecador ele não vai chegar ao céu, porque o pecado vai impedir. O pecado é justamente para impedir o homem de entrar no céu. Mas quando o homem deixa de pecar, que se converte a Deus e vira um servo de Deus, se transforma a sua vida, ele ali agora está caminhando para a salvação. Então veja que, ainda que esteja morto, viverá. Então, quem crê em Jesus Cristo, porque Jesus veio para isso. A Bíblia diz aqui em algum versículo, no momento eu não sei onde está, que Jesus não veio para os sãos, mas veio para os doentes, para os pecadores, para que eles se convertam dos seus maus caminhos, para que eles se convertam dos seus pecados. E olha e veja que Deus não quer ele dessa maneira. Então, esse que a Bíblia está dizendo, que esteja morto e ainda viverá, ainda que esteja morto, viverá. É aquela pessoa que um dia vai tomar uma iniciativa e vai dizer: olha, eu não estou certo. Eu li na palavra de Deus, eu li na Bíblia, eu descobri que Deus não me quer dessa forma, que Deus não me quer praticando tal pecado. De hoje em diante eu não pratico mais, eu vou andar nos caminhos do Senhor. Eu aprendi que a palavra de Deus nos fala sobre Deus, nos ensina, nos fala dos projetos de Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina não é andar desta forma. Deus quer mudança nas nossas vidas. Todos que converteram um dia eram pecador, um dia andou no mau caminho, ao menos que seja uma pessoa que nasceu no berço cristão. Mas a não ser, era um pecador e converteu, sabe como? Lendo a palavra de Deus. Eu convido a você a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, aprenda de Deus. É muito importante a palavra de Deus para todos nós. Se você não conhecer a Bíblia, leia. A palavra de Deus é muito importante. Procure uma Bíblia para você, se você não tiver, e leia. Você vai aprender muitas coisas importantes na palavra de Deus. Inclusive, você vai encontrar a salvação dentro da Bíblia. Porque é lá que você vai encontrar com Jesus, os ensinamentos de Jesus, as promessas de Jesus para todos aqueles que nele crê. É muito importante. Portanto, eu quero te convidar a ler a palavra de Deus aí na sua casa. Se você não tiver uma Bíblia, compre. Compre uma Bíblia barata. Bíblia cara, não tem interesse nenhum a Bíblia ser cara. O que interessa é o conteúdo da Bíblia, o que está escrito lá dentro. Compre uma Bíblia barata, uma Bíblia de fácil entendimento, que é escrita com mais facilidade para você entender a palavra de Deus. Porque existem umas Bíblias que é mais fácil você entender. A expressão é bem assim, facilitada, entendeu? E você vai aprender a palavra de Deus e com certeza você vai ver que Deus te ama muito. E que o que Jesus deu, a vida de Jesus, Ele deu a vida dele na cruz do Calvário para que nós se libertássemos deste mundo de pecado. Porque senão o fim será muito triste dos pecadores. O fim será muito triste. O pecado ele é gostoso de praticar, mas o ruim é o fim dele. O fim do pecado é amargo. O fim de pecado tem gosto de inferno. Cuidado, pratique a verdade, ande nos caminhos do Senhor. Não escandalize o evangelho do Senhor. Permanece na presença de Deus e tu verás que darás muito fruto e será um homem salvo, uma mulher salva, um jovem salvo.
um adolescente salvo. Procure Jesus enquanto é tempo, pois esta chance um dia pode acabar. A Bíblia diz que tudo que tem início tem um fim. Então a Bíblia diz que Jesus voltará para buscar os seus escolhidos. Não é a placa da igreja, não é os escolhidos do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a Bíblia. E você seja um daqueles que vai invocar o nome do Senhor, para que naquele grande dia você vá morar no céu com Jesus. Ou se Jesus não vir, mas daqui a lá vai que você passe dessa vida para outra. E você o encontrará então com o Senhor nos céus. Isso é muito importante. A palavra de Deus, ela nos convida, ela nos traz um encontro real com Deus. Porque dentro da Bíblia está a palavra de Deus. E nós precisamos da palavra para conhecer a Deus. Deus nunca foi visto, você não vai encontrar Deus por aí. Mas na palavra dele você vai encontrar Ele e as promessas dele. Você vai aprender de Deus. Tá certo? Muito obrigado por você assistir os nossos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, todo o seu lar. Abençoe você no seu trabalho, no seu emprego. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.